Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? O surgimento da vida no planeta Terra. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, a Terra surgiu no universo. Durante milhares de anos, a atmosfera do nosso planeta foi sendo formada por gases liberados pelos vulcões. Foi nesse ambiente hostil e primitivo que surgiu as moléculas para a vida orgânica. Evidências encontradas sugerem que as primeiras formas de vida na Terra foram organismos unicelulares. Esses seres, chamados de procariontes, eram muito simples. Os procariotos, como as bactérias, não apresentam o núcleo celular. Eles eram formados apenas por uma única célula e sem organelas celulares membranosas. Mas, ao longo de milhares de anos, esses seres foram evoluindo. Surgiram os eucariontes, organismos unicelulares com membrana nuclear, núcleo. Os eucariontes apresentam organelas celulares membranosas, mitocôndria e núcleo. A partir daí, a vida no planeta Terra começou a se diversificar. As plantas surgiram, os animais aquáticos migraram para a superfície terrestre. O ovo amniótico dos répteis primitivos foram fundamentais para a evolução dos animais terrestres. O aparecimento do ovo amniótico, com casca dura e uma bolsa de água, cuja principal função é proteger o embrião contra desidratação, possibilitou aos animais a reprodução fora dos ambientes aquáticos. Com a estabilização da Terra primitiva, formação da camada de gases do efeito estufa e da camada de ozônio, a biodiversidade imperou. Graças à evolução constante das formas mais simples de vida, o ser humano surgiu. Como surgiu a vida? Várias foram as teorias para explicar a vida no planeta Terra. O criacionismo, a biogênese, a panspermia e a biogênese. O criacionismo. Era uma vez, em um universo ainda desconhecido, onde a vida começava a brotar de várias formas diferentes. Alguns acreditavam que essa vida havia sido criada por uma entidade superior, dando origem ao que conhecemos como criacionismo. O criacionismo é uma teoria defendida por muitos até hoje. Baseia-se em uma criação por uma entidade superior. Enquanto isso, alguns acreditavam que a vida poderia ter surgido espontaneamente,
a partir do nada. Acreditavam também que os seres vivos poderiam surgir da matéria inorgânica, como rochas e roupas. Dentre alguns pensamentos dessa teoria, acreditava-se que ratos surgiam a partir de roupas sujas, patos e cisnes nasciam a partir de folhas que caíam nos lagos, répteis nasciam a partir da crosta de lodo formada nos rios, moscas nasciam em carnes podres, sapos surgiam em pântanos. Por isso, a abiogênese também ficou conhecida como geração espontânea. Mas com o passar do tempo, novas descobertas e estudos demonstraram que a vida surgia a partir de outras formas de vida, dando fim à abiogênese. A panspermia. Alguns, ainda hoje, acreditam que a vida veio do espaço, por meio de meteoros e cometas. Acreditam que, junto aos cometas e meteoros, vieram micro-organismos. E, se não veio a vida em si, trouxeram a matéria orgânica básica necessária à vida. Biogênese. A biogênese é a teoria científica mais aceita de hoje. Ela baseia-se em duas premissas: da origem da vida pela sopa orgânica e da continuidade pela reprodução. A figura ilustra o experimento realizado por Miller e Urey, no qual a hipótese de Oparin e Haldane foi testada. O experimento de Miller e Urey comprovou que é possível produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Coacervados são sistemas formados pela união de moléculas complexas, como proteínas e aminoácidos. Esses elementos são qualificados como seres vivos primitivos, pois, segundo os biólogos, foram fundamentais no desenvolvimento da vida no planeta Terra. Na atmosfera primitiva, não havia presença de gases como o oxigênio. Os gases abundantes eram metano, gás carbônico, nitrogênio e, inclusive, gases compostos por substâncias venenosas. Apresentava altas temperaturas, constantes raios e tinha o Sol como fonte de energia. As condições especiais da Terra primitiva foram fundamentais para a transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica, coacervados. A atmosfera terrestre atual é constituída por diferentes gases, dos quais podemos destacar o nitrogênio, oxigênio e outros gases, como dióxido de carbono, neônio, ozônio, hélio e vapor de água. Os gases apresentados são necessários para a proliferação da vida atual no planeta. Hoje, nossa atmosfera apresenta ainda a camada de gases do efeito estufa e a camada de ozônio O3. Os gases do efeito estufa são importantes, pois mantêm a temperatura da Terra habitável. Já a camada de ozônio O3 nos protege da radiação solar.
Graças a ela, os seres vivos puderam sair do ambiente aquático e migrar para a superfície terrestre. Essas camadas de gases da atmosfera atual deixam o planeta mais estável e nos protege de meteoros e asteroides. Uma das premissas já foi vista. Vamos agora comentar sobre a segunda premissa: a reprodução. Atualmente, a lei da biogênese, atribuída a Louis Pasteur, é resultante da observação de que seres vivos provém apenas de outros seres vivos, através da reprodução. Ou seja, que os seres vivos não se formam diretamente a partir de materiais não vivos em formas pré-definidas, como proposto na geração espontânea, a biogênese. Os seres vivos, hoje, apenas podem existir a partir da reprodução de outros organismos vivos. Desde uma simples bactéria até um organismo mais complexo, como os mamíferos. Todos originam-se de uma vida pré-existente. Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur, em 1861, através de um experimento, pescoço de cisne, conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida. Mas, como foi o experimento de Pasteur que acabou de vez com a teoria da abiogênese, geração espontânea? No experimento conhecido como pescoço de cisne, Louis Pasteur colocou inicialmente caldos de carne em um recipiente de vidro com gargalo curvado, com a finalidade de que nenhuma partícula impura do ar entrasse em contato com o líquido. Passado um bom tempo da fervura feita, o caldo de carne continuava intacto, sem aparecimento de micro-organismos. Porém, após o rompimento do pescoço de cisne, do experimento 2, em pouco tempo observou-se o aparecimento de micro-organismos. Conclusão: o ar não tem força vital capaz de gerar vida, como acreditavam os seguidores da biogênese, mas sim micro-organismos existentes capazes de contaminar locais. Além de refutar por definitivo a biogênese, o experimento de Pasteur criou o método de esterilização de alimentos, a pasteurização. Pasteurização é o processo utilizado em alimentos para destruir micro-organismos patogênicos ali existentes. Foi criado em 1862, tendo esse nome em homenagem ao químico francês que o criou, Louis Pasteur. Mas antes do experimento definitivo de Pasteur, outros cientistas tentaram refutar a biogênese, porém sem muito sucesso. Experimento de Redi. O biólogo italiano Francesco Redi foi o primeiro pesquisador que
que questionou a abordagem da abiogênese. Redi afirmou que todos os seres vivos nascem de outros seres vivos. O seu ponto de vista foi sustentado a partir do seu experimento em que ele colocou alimentos em vários vidros. Ele deixou alguns frascos abertos, expostos ao ambiente sem proteção. E nos outros, ele deixou fechado, colocando gaze e algodão. A observação durou alguns dias. Com isso, Redi conseguiu perceber que apenas os potes abertos continham larvas dentro. Após o experimento, ele concluiu que micro-organismos só surgiram porque foram depositados por moscas e não por matéria morta, como dizia a abiogênese. Ainda assim, mesmo com a nova afirmação, uma leva de pesquisadores não concordou com Redi. Exemplo foi o inglês John Needham, que, em 1745, separou um caldo nutritivo em vários frascos e os ferveu por 30 minutos, fechando imediatamente com rolhas de cortiça. Alguns dias depois, ele percebeu que os frascos foram tomados por micro-organismos. Com isso, Needham afirmou que a única explicação possível era a geração espontânea pela abiogênese. Experimento de Spallanzani. Em 1770, o padre e pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani tentou provar que Needham estava errado. Para isso, ele refez os experimentos do caldo nutritivo, mas tomando como base o fechamento por vedação hermética e maior tempo de fervura do caldo. Com esse experimento, Spallanzani conseguiu contestar a abiogênese, mostrando que surgiram micro-organismos apenas nos frascos fechados com rolhas, concluindo que o tempo de fervura ou a vedação usados no experimento de Needham foram insuficientes para impedir a contaminação. Mesmo assim, vários adeptos da abiogênese questionaram o experimento. O tempo elevado no fogo matou a força vital do ar, por exemplo. Mas a teoria da abiogênese começou a perder força e ser fortemente questionada na época. Em 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio em dinheiro para quem conseguisse realizar um experimento definitivo sobre a abiogênese e biogênese. Então, o pesquisador francês Louis Pasteur criou um experimento similar aos demais, mas utilizou frascos com gargalos em forma de pescoço de cisne, já que esse tipo de garrafa permitia a entrada de ar e impedia a entrada de poeira. Com o experimento de Pasteur, viu-se que a substância em contato direto com o ar não permitia o surgimento de micro-organismos em nenhum dos frascos do experimento. Contudo, ao quebrar o gargalo de alguns frascos, percebeu que os caldos foram tomados por micro-organismos em poucos dias. Assim, o experimento de Pasteur mostrou à comunidade científica que os micro-organismos em caldos nutritivos não surgem por geração espontânea, como afirmou Needham, mas através da contaminação pelo ambiente externo. A partir dessa experiência, a teoria da abiogênese perdeu a credibilidade, dando origem à teoria da biogênese.
Em resumo, aqui temos uma tabela que apresenta as principais teorias da origem da vida biológica: o criacionismo, crença religiosa, a abiogênese, onde os seres eram gerados a partir da matéria bruta, panspermia, que diz que a vida surgiu fora do planeta Terra, e a biogênese, onde um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo pré-existente. E damos assim como encerrada a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até mais! A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos e foi formada pela aglomeração de partículas de uma enorme nuvem de poeira estelar. No início de sua formação, a temperatura na Terra era muito elevada e a superfície era em grande parte formada por rocha derretida. Além disso, o planeta era constantemente atingido por asteroides vindos do espaço. A probabilidade de haver alguma forma de vida nessas condições eram baixíssimas. Então, como surgiram os primeiros seres vivos em nosso planeta? Na aula de hoje, vamos aprender como surgiu a vida na Terra. Acredita-se que no início da formação da Terra, a temperatura era muito elevada e os vulcões expeliam diversas substâncias na atmosfera. Além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos, que possivelmente transportavam grandes quantidades de água. Com a alta temperatura, a água evaporava e então formava densas nuvens que produziam chuvas intensas com muitos raios. Mas como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente. Devido a esse ciclo de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a Terra se esfriou, e então as águas da chuva passou-se a acumular nas depressões do relevo, formando assim os primeiros oceanos. A energia das descargas elétricas dos raios e a radiação do Sol favoreceram a atmosfera da Terra primitiva. Provavelmente foram essas reações que deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos. Com base na teoria formulada pelos pesquisadores Oparin e Haldane, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se agrupado formando moléculas maiores como peptídeos. As macromoléculas em solução teriam formado estruturas com o interior isolado do resto do ambiente, os coacervados. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ser vivo tenha se originado quando os coacervados adquiriram certa complexidade, como o desenvolvimento de material genético e a capacidade de se reproduzir. Esses primeiros seres vivos provavelmente eram unicelulares e semelhantes a seres procariontes. Eles são considerados os ancestrais de todos os outros seres vivos que surgiram por meio de um longo processo evolutivo. Processo esse que envolve um conjunto de modificações que dão origem a novas espécies. Ocorrem mudanças nos indivíduos, pela reprodução são mantidas e propagadas na população, ou então eliminadas. As populações sofrem alterações ou variações que permitem a variabilidade genética. Essas alterações podem ser decorrentes de mutações, recombinação gênica, deriva genética ou até mesmo seleção natural. E é a partir da interação dos seres vivos com o ambiente que surge toda a diversidade que conhecemos. Ao longo da história, diferentes explicações sobre a origem da vida foram concebidas, mas também muitas delas foram refutadas por pesquisas e experimentos, e outras também foram confirmadas. Por muito tempo se acreditou na abiogênese, que dizia que a vida podia surgir de um ser inanimado, ou seja, da matéria bruta, que, por exemplo, até mesmo de uma pedra poderia surgir um cavalo, ou até mesmo uma ovelha. Essa era uma ideia elaborada por Aristóteles. A ideia da abiogênese foi questionada por Francesco Redi, que realizou um experimento colocando um pedaço de carne num frasco aberto. Ao mesmo tempo, em outro frasco ele colocou um pedaço da mesma carne, porém com o frasco vedado. A partir disso, foi observado que o frasco aberto pousaram moscas e após um certo tempo surgiram larvas, que geraram outras moscas. No frasco vedado não surgiu nada. Dessa forma foi elaborado o conceito da biogênese, em que a vida surge de uma outra vida pré-existente. Com a descoberta do microscópio,
houve um embate entre os pesquisadores Needham e Spallanzani. Needham aqueceu por determinado tempo frascos com substâncias nutritivas e verificou que ainda existia vida após tal aquecimento. Já Spallanzani, defendendo a biogênese, realizou a mesma prática, só que aqueceu seus frascos por mais tempo e ao final observou que não havia mais vida após o aquecimento. Needham, que acreditava na abiogênese, não aceitou os experimentos de Spallanzani. O embate entre os dois continuou até o experimento de Pasteur, em 1862. Pasteur se reuniu com os cientistas da época e ferveu um caldo nutritivo num frasco com gargalo de formato de pescoço de cisne, e comprovou que após ferver o caldo não havia mais vida no frasco. O caldo só voltaria a ficar contaminado com seres vivos caso o gargalo fosse inclinado ou quebrado. Dessa maneira ficou comprovada a biogênese. Já o experimento de Miller e Urey serviu e foi importante para dar respaldo à hipótese de Oparin e Haldane, aquela que vimos no início do vídeo. Miller e Urey construíram um aparelho de vidro e retiraram todo o ar do interior. Depois colocaram nesse aparelho água e uma mistura de gases para reproduzir a atmosfera da Terra primitiva. E também foi colocado instrumentos que reproduziam faíscas elétricas para simular os raios que teriam servido de fonte de energia para as reações químicas, e dessa forma chegaram até a formação dos aminoácidos. Apesar da teoria de Oparin e Haldane serem uma das mais conhecidas, existem outras hipóteses sobre a origem da vida na Terra. A teoria da panspermia cósmica, por exemplo, propõe que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outro local no espaço sideral e foram trazidos por meteoros. Apesar dessa hipótese não esclarecer como a vida surgiu, ela passou a ser defendida por alguns cientistas após a descoberta de moléculas orgânicas em meteoritos que caíram em nosso planeta. Mas até hoje não se sabe ao certo como surgiu a vida. Estudar a origem da vida, virar especialista. O Pari e o Haldane agora dão a dica. Quer estudar a origem da vida, virar especialista. O Pari e o Haldane agora dão a dica. O Pari e o Haldane agora dão a dica. O ar lá na Terra primitiva não era assim não. Gás, metano, amônio, hidrogênio e O2 não. Olha a explosão, com os raios UV e os raios do trovão. Lá no oceano acontecia então, compostos orgânicos em união, os coacervados entrando em ação. São, com os raios UV e os raios do trovão. Lá no oceano acontecia então, compostos orgânicos em união, os coacervados entrando em ação. São. Quer estudar a origem da vida, virar especialista. O Pari e o Haldane agora dão a dica. Quer estudar a origem da vida, virar especialista. O Pari e o Haldane agora dão a dica. O Pari e o Haldane agora dão a dica. O ar lá na Terra primitiva não era assim não. Gás, metano, amônio, hidrogênio e O2 não. Olha a explosão, com os raios UV e os raios do trovão. Lá no oceano acontecia então, compostos orgânicos em união, e os coacervados entrando em ação. São, com os raios UV e os raios do trovão. Lá no oceano acontecia então, compostos orgânicos em união, e os coacervados entrando em ação. São. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!